Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, com muita alegria, com muita gratidão a Deus pelo dia que Ele fez, pelo dia que o Senhor abençoou. Por isso, sempre começo o programa desejando sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, toda sorte de bênção. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia lindo e agradável que o Senhor fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre a humanidade e divindade de Jesus. Um tema polêmico que aos séculos passando aí até hoje é um tema debatido, é um tema pertinente para que possamos abordar aqui no Antenados na Geral. Para participar, me ajudar no debate de hoje, convido ele que é formado em teologia, pós-graduado em treinamento e pedagogia, coach, graduando em filosofia e mestrando pelo Seminário Teológico Batista Wake Forest, Fernando Leiros. Bem-vindo, Antenados. E aí, Pablo, como é que tá? Tudo bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui de novo e vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar o povo lá de casa, né? Muito bem. Para participar comigo também, convido ele que é pastor no Ministério Arqueológico da Verdade, ministério independente, sem vínculo denominacional e estudante de etimologia do hebraico e grego bíblico, Razak. Bem-vindo, Antenados na Geral. Boa tarde para você, obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu estou fazendo parte do programa e feliz, né, de poder participar, inclusive do tema que nós vamos falar, como você disse, é milenar, né? É milenar. Para participar comigo também ele, que é pastor auxiliar na ADVEC e dirigente da filial ADVEC Paratinga e Vista Alegre, Jonas Almeida. Prazer, Pablo, estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui. Esses dias eu estava andando de BRT e alguém me reconheceu e falou: "Você é da TV? Que legal que vocês são humildes e andam de BRT também." Um abraço pra você. É bom estar aqui. Que bom, né? Essas coisas acontecem mesmo. Para participar também ele, que é pastor da comunidade cristã Novo Dia, César Carvalho. Bem-vindo, Antenados na Geral. Muito bem, Pablo. Vamos ver o que vai dar. Toca o barco, filho. Toca o barco. Vamos ver o que vai dar. Essa frase aí foi, já viu que vai vir o tema, não Foi é tão fácil essa assim. frase, né? Toca o barco, foi ótimo. Toca o barco aí, eu vou precisar da ajuda de vocês para tocar esse barco aqui, vamos lá. Jesus o Cristo, Filho do homem e Filho de Deus. Tão apaixonante quanto a divindade de Jesus é a sua humanidade. Observar que mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a ele e se esvaziando, se tornou servo. Para muitos entender a divindade de Jesus é algo simples, porém, entender a sua humanidade seria algo mais complexo. Hoje, vamos desdobrar essa concepção de um Cristo 100% homem e 100% Deus. Vamos começar aqui pelo preâmbulo, prólogo, pelo início de tudo. Aonde começou essa questão da dúvida em relação à humanidade e à divindade de Jesus? Porque teve a dúvida da humanidade, se ele era homem de verdade, e duvidaram também em relação à divindade, se ele era mesmo Deus. Ele até diz que eu sou o filho do homem. Aí muitos perguntam: mas vem cá, se tu é filho do homem, tu não é Deus. Tu é o filho do homem, então... Mas esse filho do homem, será que ele quer dizer que ele é um com o Pai? Aonde começou essa discussão? Qual o concílio que a gente pode começar? Vamos começar aqui pelo Razak. Um prazer aí. Quando a gente ouve falar do anticristo, né, onde o apóstolo João afirma que há muitos anticristos na época, eram justamente aqueles que negavam que Jesus era o Messias, né? Então, anti-Messias. O termo Cristo veio da língua grega, né? Mas hebraica seria anti-Machia, né? Messias, uma adaptação aportuguesada, né? Então, nasceu ali já uma grande perseguição à igreja, né? Pelos judeus que não criam que Jesus era o Machia, né? Daí nasce, depois do século I, né? Depois da morte dos apóstolos, algumas coisas que vão interferir no ano 325, alguns raciocínios, da qual nós vamos debater aqui, né, com relação à humanidade e à divindade dele. Então, eu acredito que os problemas que aconteceram já na época apostólica
derivou-se justamente de alguns acharem que ele veio em carne, outro não veio em carne, por isso que o apóstolo diz, né? Se aquele que negar que Jesus veio em carne, seja anátema, não é isso? Então, eles sabiam que ele veio em carne, mas outros diziam, não, veio em espírito, né? Acreditavam também no nascer da virgindade de Maria, né? Depois ela passou a ter filhos, como nós sabemos disso. Muitos negam que tinha relações sexuais com José e teve Jesus, né? Então, eu acredito que tudo, já naquele período, nasceu muitas concepções derivadas disso, né? Por isso, eu acredito que lá para o ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, a Igreja Católica começou a assumir uma postura de definir, né, as regras da chamada Trindade. Né? Tertuliano foi o autor, ou foi Isso. o Atanásio? Atanásio foi o que fundamentou, né? É. Houve vários homens, bispos que lançaram suas ideias. Ariano, que era contra a Trindade. Então, nesse caso aí, a nossa discussão bate daqui para lá, desse ponto para cá. Tá. Pastor César, Pois não, meu filho. e aí, como é que você interpreta aí essa discussão em relação à divindade e humanidade de Jesus? Para mim, ela é decorrente fundamentalmente de uma ideia platônica que faz com que a carne seja alguma coisa vista como mal. Então, como é que pode Deus habitar e encarnar, sendo Ele bom? Então, é preciso entender que, no contexto que a sociedade vivia na época, havia toda uma implicação grega, não é? Havia toda uma... A cultura helenista era natural em todo o Império Romano. Então, a filosofia platônica que desvaloriza tanto aspectos dos sentimentos quanto principalmente a questão da encarnação ou da carne, o valor da carne, que isso acaba sendo também absorvido por uma linha teológica posterior, os gnósticos, e aí nós vamos vendo essa construção dessas duas vertentes. Jesus é Deus plenamente, se for, ele não pode ser carne, e se ele for carne, ele não pode ser Deus. A teologia cristã que foi elaborada, ela tem como ponto central a ideia dele ser efetivamente 100% Deus e 100% homem. A encarnação de Jesus como parte da participação do Espírito Santo, quando o anjo avisa a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te envolverá e você dará à luz a um menino. Então, essa participação de Deus e do homem, essa participação constrói, então, exatamente a ponte que é impossível o homem construir. A salvação está em Cristo, e esse aspecto soteriológico é importante, está em Cristo exatamente porque não há possibilidade de o homem produzir um Cristo ou um Messias por conta dessa incapacidade. Um homem, somente homem, ele estaria separado por conta do pecado. Um Deus estaria separado por conta da santidade. Então, essa junção é ultra necessária para o aspecto da salvação humana. Mas entendendo que o contexto era um contexto grego-helenista, realmente há que se pensar que houvesse essa coisa do que ser contraditório, da carne ser deixada de lado. Não é possível. Deus não pode comungar com essa carne perversa, má. Deus não pode. Isso é a influência do gnosticismo da época. Isso é a influência de Platão, antes do gnosticismo, né? Certo. Jonas. Vamos lá. Deus tem um plano para salvar a humanidade. E dentro desse plano, ele resolve salvar a humanidade através de relacionamento. Como ele faria isso? Colocando um homem aqui na Terra. Um homem que também era Deus, como o pastor falou e como a gente estuda, 100% homem, 100% Deus. Isso é feito como? Através do próprio Jesus, assim como a palavra diz, que ele é o cordeiro substitutivo. Ele é aquele que iria morrer em prol de toda a humanidade. Então, essa linha que ele é Deus e é também homem, a gente não consegue entender. Porque a matemática de Deus sempre é diferente da nossa. A Trindade em si é um Deus, 3 pessoas, e aí como é que é isso? É um Deus ou 3 pessoas? Simplesmente 3 é igual a 1. A nossa matemática não consegue encaixar, não bate com a matemática
de Deus. Então, esse 100% homem, 100% Deus, as pessoas às vezes não entendem isso. Por quê? Porque acham, não, é 50% aqui, 50% ali. Não, ele era Deus e ele era homem. Isso é importante a gente definir. Quero passar para o Fernando, só que eu vou precisar para um break, mas no próximo intervalo aí, no próximo bloco, você responde. Você que está aí aprendendo, começando aqui já o estudo, o ensino do Antenados na Geral, falando sobre a divindade, a humanidade de Jesus, tem mais 3 blocos pela frente. Não sai daí que Antenados vai e volta já, já. Um exército de vidas é a Igreja Santa, aqui perseguida. Isso é mistério de Deus com você. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre a humanidade e divindade de Jesus. Lembrando que você pode participar aqui comigo. O telefone está aí debaixo da sua telinha, que vai passar durante o programa todo. Manda para mim uma pergunta, manda para mim um tema para que eu possa abordar. Lembrando que você pode até gravar um vídeo no WhatsApp, enviando perguntas para que possamos aqui abordar. Esse programa vai para o canal que nós temos no YouTube. Vá lá, visita, tem uma série de temas ali abençoadores para a sua vida, página no Facebook, Instagram, estamos aí nas mídias sociais em geral. Você também tem o privilégio, se quiser, se tornar um semeador dessa obra. Participe dessa grande obra que o próprio Deus está realizando. Seja um semeador, mantenha esse programa no ar, que tem abençoado o Brasil e o mundo. Vamos lá, eu cortei aqui o pastor Fernando. Diga aí, pastor. Pastor Fernando, no intervalo, falou que tem que ter pelo menos 9 blocos, viu, produção? Porque o tema é pertinente. 9 blocos, viu, Paulo? Porque é complicado. Então, essa questão da divindade e da humanidade de Cristo, ela se faz presente logo já no início da igreja, logo depois que os apóstolos eles já começam a proclamar o evangelho, né, na igreja primitiva. O que acontece? Foi como César falou e falou muito bem. O helenismo, ele tomava toda a região da Macedônia, né? A gente achava que, naquela época, o Império Romano, pelo menos, entendia que havia dominado a Grécia e havia destruído o povo grego. Só que, na verdade, foi o inverso. A influência da cultura grega, que era muito mais forte, porque era a questão pensante, não era só a força, então ela acaba influenciando todo o Império Romano. Tanto assim que há uma miscigenação, uma mistura entre as divindades, tanto romanas quanto as gregas. Então a gente vê essa realidade da história e do conhecimento helenista entrando e permeando todo o conhecimento e cultura romana. Ou seja, o que acontece? Com isso, essa cultura e conhecimento filosófico se espalha. Não tem como não. E aí você começa a pregar em várias cidades que são cidades influenciadas por esse helenismo, e o paganismo começa a se converter em cristianismo. Só que aquele negócio, né? Como é que o cara se despe, consegue tirar a roupagem de todo o seu conhecimento, de todo o seu status quo? Não consegue. E aí, nesse meio tempo, nesse interregno, acontece a Revolução Gnóstica, que era uma coisa que já vinha, que já acontecia, mas influenciou muito a muitos cristãos. E começa a discussão de que, peraí, foi o que o César falou, se ele é Deus, ele não pode ser homem. Não tem como. Se ele é homem, ele não pode ser Deus. E os gnósticos entendiam que Jesus havia vindo de uma forma espiritual. Ele era só uma imagem refletida da própria pessoa de Deus na terra e que foi fazendo tudo aquilo de forma que os homens vissem, mas não era um próprio homem, era só Deus. Então a discussão já vem de longas datas, não é de agora. E é claro, isso acaba acontecendo, né? Essa discussão continua sendo perpetuada até os dias de hoje, porque existem muitos motivos pelos quais nós possamos discutir se ele é Deus ou se ele é homem, para que, de alguma forma, se eu chego à conclusão de que não, ele não era Deus, ele era só homem. Ou se eu chego à conclusão de que não, ele não era homem, ele era só Deus, eu tiro a perfeição do sacrifício do próprio Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu elimino a questão do Messias. Por quê? Se ele era homem, ele não podia ser Deus, então não é personificação do próprio Deus na terra, aquilo que nos foi prometido em tantas profecias passadas. E se ele era só homem e não era Deus, como ele poderia morrer na cruz do Calvário por nós e ser o Redentor que nos purificaria e nos livraria de todo pecado? É muito questionável, né? E é uma questão muito discutida ainda nos dias de hoje. Hein, Rassak, 2000 anos se passaram, essa questão pra gente, né, assim, meio que resolvida do lado de cada história. Na época, não, né? Na época ainda tinha essa discussão, muitos achavam ou ele era um lunático, Jesus ou era um lunático, ou era um mentiroso, ou era verdadeiro mesmo, quem ele está dizendo que era.
Mas como é que você conseguiria defender essa divindade de Jesus? Como é que a gente defenderia que Jesus é Deus? A minha opinião, né, é que ele não é. Que ele não é Deus. Não é Deus. Nós temos algumas passagens que, no Novo Testamento que indicam que ele foi criado, né, tem Colossenses 1, né, 16, Apocalipse 3,14, fala do termo grego de princípio, de começo. Temos também um texto importante que está em Apocalipse, que diz que ele morreu antes da fundação do mundo. Como é que a gente pode entender que ele teria morrido antes da fundação do mundo, se o mundo não tinha sido criado, se o homem não tinha sido criado? Eu entendo que quando o Pai o criou, né, deu a ele uma visão ampla daquilo que aconteceria na história humana e que ele um dia teria que participar desse resgate. Porque, sendo o Todo-Poderoso imortal, como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, que nunca foi visto, né? Ele é o único que possui imortalidade. Todas as suas criaturas, né, como foram criados, como ele diz, antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá. Então, Deus é único. Tá? O que vem depois dele é criatura. Eu entendo que ele é criatura. Jesus é uma criatura. Isso. Que ele veio atender um legado. Isso. Foi criado como primeira criação, participou da criação. Né? Perfeito, sem pecado. Sem pecado, ele participou em toda a criação, porque diz lá em Colossenses, né, que tudo foi criado por meio dele, para ele. Então, existe uma afinidade dessa criação especial da primeira criatura pensante, né, que é o Mashiach. Daí, ele já, de certa forma, programado para esse trabalho, né, de redenção do homem, ele vai um momento da história, na plenitude dos tempos, vir através de Maria para ser da descendência de Davi e resolver todas as profecias, né, que o Velho Testamento vinha trazendo de sua Alguém que imagem. não é Deus pode salvar o mundo? Será que a gente pode entender que alguém Era isso que eu queria entender também. Sim. Eu entendo assim, o Criador ele não tem limites, tá certo? O Criador é eterno? Pode morrer? Não. Para que ele pudesse... Aí o senhor acabou de limitá-lo. Não, é a minha opinião, né? Exatamente. É a minha opinião. Quando a gente Independente fala da que opinião ele é de eterno, vocês. você Não, limita. sim, Não, mas é a claro, minha claro. opinião. Mas a gente tem que entender que a gente está falando para o público. Então, a gente não pode deixar um hífen muito, muito grande dessa explicação. Eu entendo o que você está falando, eu compreendo a sua colocação, mas quando eu digo que Jesus não é Deus, e ainda mais sabendo que o texto bíblico também nos narra que ele nasceria de uma virgem, ou seja, não haveria a cópula entre homem e mulher, e como poderia acontecer esse milagre? Por que aconteceria esse milagre? Ou por que a narrativa bíblica traria isso se ele não fosse essa divindade? E diz que no princípio era o verbo Isso, estava o com Deus, Logos, o verbo era né? Deus. E o Logos que para a visão grega é um negócio extremamente importante, porque o Logos, segundo Heráclito, segundo Platão, segundo Sócrates, ele é a própria essência de todas as coisas. Ele é aquilo que traz existência a todas as coisas. Ele é a razão de ser de todas as coisas, segundo a visão socrática, platônica e hierática. E até mesmo bíblica, se me Sim, pergunta. sim, Porque quando claro. Gênesis vai revelar, ele vai dizer, haja. E tudo houve por causa Ação do Logos. Do Logos. Exato. Entende? Por isso E que façamos, né? Tá quando falando. João pega essa palavra Logos, não é em vão. Ele pega a palavra Logos exatamente dentro do contexto que nós estamos falando, helenista, e aplica ao cristianismo. Tem tudo a ver, né? Os estoicos são os que primeiro falam sobre a questão de Jesus, né, ser essa divindade toda, né? Eles creem nisso. Então, eu fico só preocupado com Agora, isso, sim, uma pergunta. só, nada além. A pessoa que não acredita que Jesus é Deus, ou acredita que Jesus é Deus, isso tem uma interferência pertinente, importante? Vai fazer diferença na introdução do reino de Deus da pessoa, ou é uma questão mesmo de opinião? Pergunta para mim? Pode ser. Quando falamos de idolatria, né, adorar somente a Deus foi o que ele falou para Satã, quando Satã o tenta ali no deserto. Aí ele pediu adoração, ele não, somente a Deus adorarás e a ele darás culto. As escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse têm uma gama de informação enorme. Por exemplo, como eu vou entender uma trindade, que 3 deuses têm a mesma natureza, são dignos de adoração exclusivas, no mesmo nível,
E você vai vendo até, didaticamente, a palavra theos, no grego, nunca é usado para Jesus, não é usado para o Espírito Santo, sempre para o Pai. Tá? Você vê o Filho chamando o Pai de Deus. Subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Ele diz para a samaritana, nós adoramos a quem conhecemos, vocês não samaritanos, vocês não sabem quem vocês adoram. Quando ele diz nós, ele se inclui na adoração. Alguns textos do Novo Testamento, os apóstolos aplicam, tá? E ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, sempre indicando que o Pai é Deus de Jesus. Em todas as cartas, a introdução das cartas é aplicado, né? Mesmo que não diga o Deus e Pai, vai dizer, e o Deus, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, em alguns casos, em outros casos ele diz, e Deus, né, e o nosso Senhor Jesus Cristo, você não vê nunca entrando... Quando ele fala eu e o Pai somos um, seria... Rapaz, seria... a gente está com o mesmo pensamento aqui, como é que é esse Mas negócio? mais Telepatia. Foi o ponto. Mais do que eu e o Pai somos um, Jesus afirma, em vários textos do Evangelho de João, uma afirmação que no hebraico é impossível ao homem, que é eu sou. Exatamente. Várias vezes, no texto de João, Jesus usa essa alusão. E um momento muito interessante, embora de certa forma repudiado por parte da cristandade, Tomé não está na primeira aparição de Jesus. E ele diz, eu não vou crer a não ser que eu toque nas suas mãos, nas suas chagas. Bem, na segunda reunião que Tomé estava presente, Jesus então aparece. E Jesus fala assim, vem cá, meu filho. Então aqui, toque. E ele tocou, havia carne ali. E ele se prostra, imediatamente diz assim, Senhor meu e Deus meu. Então esta afirmação, ela é contundente e do ponto de vista soteriológico, Pablo, ela é, pelo menos por a maior parte, não vou dizer a melhor, mas a maior parte da cristandade, a divindade de Jesus é assunto para nós absolutamente resolvido, conquanto todos nós possamos passear pela filosofia, viajar pela filosofia, até mesmo navegar pela filosofia, César. quando você tocou na questão, quando eu falei da coisa do deixa o barco se bar. E César, até a questão eu entendo quando ele fala sobre a questão da divindade, e assim, nós podemos até não entendê-lo como deuses, né? Três deuses. Mas o Razak, ele né? Ele, na verdade, difícil são explicar, três personalidades com um só Deus, né? Olha só, você... Um só Deus em três realidades, em três personalidades, em três ações, né? A gente pode entender dessa forma, mas nunca tirar a divindade do próprio Cristo, porque foi o que ele falou e que foi tácito. O eu sou, ele se nomeia a si mesmo como o eu sou. Né? E há um texto, só um minutinho, outro, para aproveitar para fazer também a defesa, não precisa, mas a aplicação da teologia no que diz respeito ao Espírito Santo. Quando Ananias e Safira, eles morrem por mentirem, Pedro vai dizer o seguinte, mentistes a Deus. E logo depois ele vai usar a expressão mentistes ao Espírito Santo, igualando tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Então essa é o escopo da fé cristã, vamos dizer assim, mais entendida ao longo dos 2000 anos de história de Vou precisar cristianismo. para o intervalo, mas aí eu queria... Vamos para o próximo bloco. Vamos para o break. O papo só está começando, viu? Falei Foi, que falei por que isso o que o bloco César ia ter que falou, ser- toca esse barco aí. Eu falei, Jesus, me dê graça. Vamos para um break, o rápido intervalo, Antenados vai e volta já já. Sim, mas eu bem sei, eu sei. Estamos de volta, Antenados na Geral, debatendo sobre humanidade e divindade de Jesus. O tema foi polêmico aqui, até nos intervalos. Teve um ao vivo aqui que a gente fez, depois confere lá no Facebook do Antenados. É um papo sempre polêmico. Eu tenho uma pergunta aqui para os pastores. Jesus é, sem dúvida, um personagem histórico. O que podemos entender da sua importância como Jesus histórico? Vamos lá. Ele simplesmente está dividindo o antes e depois. A era. Antes de Cristo e A depois. era ocidental, né? Sim, sim. Que a oriental não interferiu. Sim.
O grande acontecimento da humanidade não foi em si, que até nisso tem polêmica, o homem ir à lua, mas sim Deus vir à Terra. Muito do que a gente já falou aqui. Vir à Terra com um propósito. E esse propósito, ele até hoje é lembrado, atitudes, frases. Existem coisas que a gente fala às vezes no cotidiano, que a gente diz, é ditado popular, e não, são coisas que Jesus já falava naquela época. Ele influenciou totalmente a nossa sociedade, influenciou totalmente a nossa vida. Inclusive, como foi falado aqui, todo o Ocidente sendo influenciado, principalmente o nosso país em si, sendo influenciados por atitudes dele, por exemplos dele que ele deixou. Então, mudou totalmente a história da humanidade. Hasaki. A Bíblia diz que Deus é amor. Não tem. Ele é. E por esse amor, ele sempre atuou antes da vinda do Messias, que veio na plenitude dos tempos. Ele sempre perdoou o pecado dos homens. A graça sempre foi presente na terra, por amor que ele tem à humanidade. Então, ele criou tanto o sacrifício de animais para que houvesse o perdão. Então, ali estava a graça através da morte dos animais. Quando ele decide pelo tempo, né, que ele deveria vir na plenitude dos tempos, ele viu seu filho não para trazer a graça, porque a graça já existia. Ele veio para mostrar o tamanho do seu amor pela humanidade, porque o homem não conseguia entender a dimensão desse amor. Por isso o texto que é de cós salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem precisava entender a dimensão desse amor. E os animais não podiam refletir esse amor. Por isso, o nosso Senhor veio para trazer essa imagem do amor, né? E aí nós contemplamos isso na presença do Filho dele. Importância do Jesus histórico, pastor César, para a humanidade. Já foi dito aqui, o Jesus histórico, ele de fato faz uma fenda na história da humanidade, principalmente no contexto ocidental. Se você pensar no contexto oriental, faz pouco sentido para eles a questão dessa divisão até de contagem de tempo, né? Nós temos o ano judaico, o ano chinês, e aí vamos por aí. A parte oriental olha de uma outra forma. Todavia, mesmo a parte oriental olhando de uma outra forma, a história vai revelar através de historiadores, inclusive que não se propunham religiosos, apenas historiadores. Joséfo e outros, né? Plínio. Exatamente. Apontam para a realidade de um Jesus naquele contexto da Palestina, naquela história, dentro daquela situação. O Jesus histórico é esse. E a sua relevância tem a ver com fatos da própria evidência da história humana. Nós estamos aqui discutindo alguma coisa que vai muito para além da questão de um Cristo ou de um Jesus histórico. Se existiu, se não existiu, se é uma figura mitológica, se não é. Essas discussões, elas perdem o sentido para nós, porque nós cremos tanto no Jesus histórico quanto no Jesus divino, no Jesus que vem e dá substância para a fé chamada cristã no mundo todo hoje. E, pastor Fernando, essa influência do Jesus histórico no mundo ocidental, ele teve uma influência moral e ética. E que influência moral e ética o mundo ocidental recebeu do Jesus histórico? Então, o Jesus histórico, ele se mistura com o Jesus da fé. É difícil a gente criar uma cisão entre essas duas personagens. Quando você fala de um Jesus histórico que influenciou a ética e a moral, você necessariamente traz consigo o Jesus da fé. Porque a ética e a moral por si só, ela age no ser humano por meio da fé que esse ser humano tem em Cristo. Ela não é aplicada pela nossa competência humana, né? Nós de nós mesmos, como diria a palavra de Deus, nós não temos a competência, porque a carne é fraca. Então nós sempre iremos cair diante da nossa necessidade, do nosso medo, dos nossos desejos, porque isso é o homem. Então o Jesus histórico, poxa, que legal, né? Ele veio, fez uma cisão em toda a questão ocidental, em toda a criação do Ocidente, ele cortou o tempo,
né, criou vários tipos de novos conceitos, bacana. Mas isso só existe por conta do Jesus da fé. Ele não existe um Jesus histórico sem o Jesus da fé. Na verdade, pelo contrário. Se a gente parar para analisar o Jesus histórico, ele só existe a partir do século XVIII, quando se começa a fazer estudos na França, da Revolução Francesa, através da Revolução Francesa, com o Iluminismo e por aí vai, com uma tentativa, inclusive, de tirar essa credibilidade desse Jesus da fé. Então, se a gente parar para analisar, quando se cria esse conceito de Jesus histórico, não é por uma intençãozinha bonitinha, não. Eles queriam, na verdade, trazer um conceito cartesiano de quem é esse Jesus. Esse Jesus existe ou não existe? Isso aí é uma balela ou não é uma balela? Vamos dar fim a esse negócio, porque eles queriam, na verdade, até criar a separação, né, entre igreja, que era a grande malévola da história, né, desde o período da Era Negra, né, da era sombria do mundo. Então, eles tinham a intenção, na verdade, de tirar esse Jesus da parada. A intenção era essa. Eu quero voltar num debate que a gente teve aqui no intervalo, que o nosso telespectador não teve presente, mas foi muito importante. O Hassak disse que Jesus não é Deus, e quem acreditar em Jesus como Deus é idolatria, é prejudicial à fé. Verdade. Desde que se acredita, né, que existe somente um Deus, como é relatado em toda a Escritura, né, e que o nosso Senhor é o Messias, o enviado. E desde o momento que o Deus fala que antes de mim não houve, nem depois de mim haverá, se entendemos que Jesus não é Deus, mas é criatura, e quando se presta culto a Jesus, você estará tendo idolatria, porque somente a Deus darás culto, é o que diz. Então, aí João 14, 9, né, Jesus vai dizendo assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, quando ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai, e aí ele está trazendo a realidade de uma unicidade, de uma integração, de uma mesma característica, de um mesmo ethos, de um mesmo ser, você não tem como duvidar que ele, Jesus e Deus são um só. Isso é literal? César ia falar um negócio. Fala aí, César. Eu só ia lembrar daquilo que eu já citei de Tomé, quando ele não é repreendido por Jesus, porque se Jesus, vamos lá, vamos dizer que Jesus não é Deus, mas é enviado de Deus. O enviado de Deus vai obedecer a Deus em todos os detalhes. Quando Exato. Tomé o adora como Deus, qual seria a ação de alguém que é obediente a Deus? Levanta daí, meu filho. Levanta daí, eu não sou faz isso não, eu não sou Deus. Faço isso não. Mas ele não faz isso, ele recebe essa adoração. Então, eu entendo e vou continuar dizendo, eu entendo, mas eu acho que você tirar a divindade do Cristo do escopo da reflexão cristã, você afeta de maneira muito dramática alguns aspectos da convicção até da salvação, porque nós cremos na salvação a partir da identidade do Cristo, porque Ele é Deus, Ele pôde salvar pela sua santidade, que encontrou a humanidade em Maria, então se fez 100% Deus, 100% homem, para poder fazer essa ponte, porque ele mesmo diz, e olha, é muito sério poder dizer isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, vem ao Pai, senão por mim. Vou tentar explicar esse texto. Depois eu quero falar, então, sobre Filipenses, que eu acho que dá completude acho que ao conclui, texto, né? exatamente. Então, posso ler antes do Hassak, porque eu acho que ele pode fechar com as duas. Diz assim, ó, Filipenses 2,5. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, subsistindo no grego original, está aqui, ó. Vamos lá, se vier, porque o texto está aqui. Ruparcho, ser, vir, portanto, de ir lá, estar. No grego, está dizendo é estar, é ser, é característica inata a alguém. E aí o texto continua. Subsistindo de forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele se destitui
destitui da natureza de Deus e se coloca na natureza humana, para que, como homem, ele cumpra Isaías e ele vire o servo sofredor, aquele que haveria de morrer na cruz do Calvário para, invertendo o seu sangue, sendo o próprio Deus, salvar a toda a humanidade. Em relação à questão de Tomé, os apóstolos não esperavam um Deus que salvava, não esperavam um Deus que morreria por eles. Tomé tinha falta de fé em crer na ressurreição do Messias, certo? Quando ele entra na casa e enxerga ali, a sua visão, o Messias ressuscitado, já nem com a mesma aparência, certo? Porque ele tem que provar a ele que ele é o Messias, que está com as mãos furadas, né? O furo do lado. Ele, em sua admiração, porque o Messias ressuscitou dos mortos, o qual o Pai o ressuscitou, ele faz uma exclamação, né? E como eu posso provar, quem estava lá para ver, que ele dirigiu o meu Deus para Jesus, ou uma admiração e explanou isso para o Deus que ele cria? Aí são elucubrações. Aí se a gente começar dessa forma... por aí, a gente não Aí, tava lá. desculpa, Razak, eu te amo, cara, mas aí eu vou estar começando a elucubrar e vou estar entrando no mérito, como os testemunhas de Jeová o fazem e os mormons, infelizmente. Eu tenho sido educado em ouvi-los. Sim, mas aí a gente tem que fazer a interjeição na hora. A questão de Filipenses, usando palavras separadas, você vai ter a inclinação para que quem quer. Eu vou então inclinar para mim. Sub a imagem de Deus. Criado, sub é de baixo. Não usurpar é não roubar ou tomar por autoridade alguma coisa que não lhe pertence. Vamos ter uma outra interpretação. Não é porque ele se esvaziou, porque ele era Deus, se esvaziou-se no homem. Pelo contrário, se esvaziou sendo humilde como servo e não quis fazer aquilo que Satã tentou, que é buscar autoridade, adoração. Daí, você vai ver, encerrando o texto, que por essa razão, tá? Por essa razão dele ter feito a obra que fez, Deus o exaltou e lhe deu um nome. Como Deus vai receber nome? Como Deus vai receber autoridade? Mas então, deixa eu só te fazer uma pergunta nesse texto, não. Só para poder você concluir. Deixa eu terminar. Como é que ele, então, ele se fez semelhante a homem? Olha só, e ele diz assim, para que ele fosse honrado, todo joelho se dobraria, toda língua confessaria então, aí não é idolatria. que aí não é ele idolatria. é o Cristo, para a glória de quem? Deus Pai. Deus Pai. Isso foi feito tudo para a glória de Deus. Vou repetir, lá em 1 Coríntios 15, que não se trabalha, né? Você esquece isso aí de lado, ele vai entregar o seu reino a seu Deus e Pai. Ele está incluindo aí que o apóstolo Paulo está dizendo que ele, o Pai, é Deus dele. E ele vai entregar. Por quê? Porque ele já resolveu o problema do pecado, da morte. Então, ele tem que devolver aquilo que pertence ao Pai. Essa foi a finalidade do Messias. Então, de novo, me responde por que ele se faz semelhante a homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acho porque que o texto ele está bem caminho. claro, de novo, dizendo que então me sendo responde. Deus. Sendo Deus. E não por que sendo. ele se faz Sendo semelhante sub. a homem? Sub é Não, de não baixo. fala sub. Semelhante a homem. Está escrito sendo Deus. Subsistir. Isso é como a português, palavra mas é no português, né? não no grego. Subsistir. Não, no Vai lá grego no não é grego. isso. Então, de novo, Vai no tá? grego. Eu tô Vê no lendo, grego eu tô aí, lendo como no é que tá no grego. grego? Eu não tô lendo em outro lugar, não. Subsistindo, tá aqui, Não ó. parece que a Bíblia em português não serve para nada, né? Fazer um começo, iniciar, vir a pôr, estar lá, estar pronto, estar à mão, estar. Quem é estar? Ele não está falando de estar abaixo. Não está dizendo que estar embaixo de. E aí a pergunta por que ele se esvaziou sendo Deus e se fez semelhante a homem? Se ele era simplesmente um homem, ele não tinha que ser semelhante a homem, ele já Nem se o era. esvaziar. E nem precisaria se esvaziar daquilo que ele já O era. que é interessante é que ele, É simples em toda assim. a carta de João, ele vai dizer... E a carta de João, ela vem exatamente para poder mostrar a em toda divindade de carta Jesus. João, se eu Nada pudesse- além. Se eu pudesse, tivesse tempo aqui, eu ia ler versículos e versículos dizendo que ele foi enviado, que ele não veio de modo próprio, que não foi vontade dele, foi a vontade do Pai, que ele aprendeu com o Pai e ele ensina aquilo que ele aprendeu com o Pai. Então, nós não teremos tempo aqui para debater esse assunto que é de uma grande importância, com poucas passagens. Eu teria que sentar à mesa com os irmãos e abrir a Bíblia. Aí eu e ler pergunto, como é que muitas ele, passagens, como é que naquela ele se época referindo a haveria uma outra característica. informação O Pai que é não maior essa, eu. de Eu que ele obedeço- viria? Eu obedeço os mandamentos do meu Pai.
Mas ele estava vindo para os judeus. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Vamos pro break, o ele papo tinha que vai cumprir continuar. a Continuar. profecia. Tá esquentando cada dia mais. Negativo. No final a gente vai terminar em paz, cada momento, cada dia. Vamos para um break, um rápido intervalo. Não sai daí não. Pega um biscoito, um copo de água, um café, senta na mesa e volta pra cá, que Antenados vai e volta já já. Sem Deus, o amor incondicional. Vagabundo passa mal, muito mal. Anima a festa. Antenados na Geral está de volta aqui, falando sobre humanidade e divindade de Jesus. Quero fazer aqui uma pergunta, começar aqui pelo Hassak. Qual era a concepção judaica do Cristo, do Messias que virá? Começamos por profecias, né? Messiânicas, Gênesis 3,15, questão da serpente, pisar a cabeça, né? É até interessante, os irmãos não sabem, no texto hebraico, quando diz que a serpente morderia, picaria o pé, a canela daquele, o calcanhar, não se refere a ele, mas a nós. O pronome hebraico ali é nosso calcanhar, não o calcanhar dele, porque ele não pode ser tocado, mas a sua igreja foi, né? Foi envenenada. Como a gente sabe, a nossa história prova isso. Quando chama Abraão, né, ele revela a ele que através da família de Abraão, dessa clã, ele abençoaria todas as famílias da terra, né, trazendo já a informação de que o Messias viria dessa genealogia a partir de Abraão. Daí a gente já sabe, né, que vem Jacó tem 12 filhos. Tá. Eu ia fazer outra pergunta, mas continue. Tem 12 filhos, formam-se 13 tribos, né, porque José morre, os 2 filhos dele entram como tribos, formam-se 13 tribos, e dali a profecia de Gênesis 49, dizendo que de Judá viria, né, de Siló viria aquele que seria o pacificador, e por aí em diante. Então, a visão judaica, hebraica em si, do Messias, é um enviado para fazer essa, né, remissão profética, lá Isaías 53, como os irmãos usam aí o servo sofredor. Eu entendo que Deus não pode ser servo, ele vai ser sempre Deus, aquele é Deus, né? Ele não pode ser homem, mas ele é Deus. Exclusivamente Deus não pode deixar de ser Deus. Mas uma criatura pode ser, tá? Pode ser levado a qualquer plano, como ele já tinha existido antes, né, de vir à Terra. Ele simplesmente, o Criador Todo-Poderoso, que não tem limite, inseriu ele dentro de Maria, numa visão, né, de profecias messiânicas. Ali, Ana, ali, Zacarias, pai de João Batista, todo mundo esperando o Messias. O Messias vem, não é isso? O Messias agora levanta uma congregação, né? Ele vai à procura das ovelhas perdidas de Israel. Não vai aos gentios. Por quê? Porque primeiro ele tinha que montar a casa, primeiro ele tinha que fazer a congregação estar unida, essas ovelhas, não bodes, unidas para receber a multidão de gentios que viriam aceitar o Messias e também os outros judeus que criam. Por exemplo, lá dos Apóstolos, você vai ver que muitos sacerdotes creram nele. Então, a multiplicação de 3.000 para 5.000 dentro da pregação dos apóstolos foi aumentando essa pregação e era de hebreus pregando o evangelho, inserindo dentro dessa congregação os gentios. Existe um texto que eu gosto muito. O apóstolo Paulo diz lá em capítulo 10 de 1 Coríntios, no final, ele diz assim, que não causemos escândalo a judeus, a gentios e a igreja. Por que ele separa? Por que ele faz a separação? Porque a igreja, a congregação, a oliveira, né, ou a videira, né, a figueira, é um corpo espiritual da qual é inserido qualquer ser humano. Ele não faz acepção de pessoa, então ele estava simplesmente trazendo de Israel o começo, como o povo que deveria representá-lo, da qual o Messias viria, para inserir as outras nações que crescem, né, no filho dele, o enviado para redimir os homens dos seus pecados. Então, eu entendo que judeu, se não se converter, não entra para dentro dessa mulher vestida do sol, que tem a lua sobre os seus pés, que na sua cabeça tem uma coroa de 12 estrelas. Para entrar dentro dessa organização, é preciso que creia no filho dele, creia nele e admita toda a doutrina dele, todas as instruções que ele tem como pai. A visão cristã é parecida ou é diferente que a visão judaica? A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A razão para isso, eu acho que acabou de ser exposta aqui pelo próprio Azak. Ele acabou começando, dizendo do outro lado. Porque eles olharam o Messias e viram o Messias também como um homem. Eles olharam o Messias, eles só conseguiam enxergar aquele que se dizia o Messias como apenas alguém que estava caminhando entre eles. Eles não conseguiam ver a divindade do Messias. E, Jonas, é interessante ver que há muitos historiadores e estudiosos da teologia que hoje já estão chegando à conclusão de que, na verdade, quando você vê Jesus falar que todo pecado será perdoado no céu e na terra, ele está falando aos fariseus e saduceus da época, porque eles começam a dizer que Jesus não era o Messias, que ele não era aquele que seria o enviado de Deus. E aí muitos estudiosos começam a analisar aquele texto e dizem o seguinte, que na verdade eles já sabiam que Jesus era o Messias, mas que se eles assim o fizessem, né, e reconhecessem, até porque Jesus já dava sinais de que não seria o Messias segundo o entendimento deles, que era um Messias político, né, que seria um general que tomaria o lugar. A visão messiânica daquele momento, ela tem muito mais a ver com a questão política geográfica, do que a questão de fé. Exatamente, por isso, como eles olham para esse Jesus e veem assim, não, peraí, não pode ser esse Messias. Nós estamos aguardando alguém que há de nos libertar do poderio de Roma, da escravidão de Roma. E vai fazer com que nós ganhemos. Eles achavam que a revolução seria terrena. Ele seria terrena e ganharia e passaria a ser uma revolução onde eles voltariam a ser o império que foram no passado, né? E eles iriam dominar como eles sempre dominaram no Velho Testamento, antes de cometerem tantos pecados e de viverem todos os exílios que eles viveram. Então, quando eles olham para essa realidade de que esse Jesus que se diz o Messias, o Cristo, ele olha e diz assim, não pode ser ele, não. Então, peraí, mas quantos milagres, quantas profecias se cumprem na pessoa dele? Então, é melhor a gente dizer que não é, porque senão a gente vai perder muito daquilo que nós já conquistamos hoje. E eles preferem dizer que ele não é. Há uma confusão na cabeça dos judeus ou hebreus sobre a vinda do Messias, porque em um lugar, em Zacarias, diz que ele viria sentado no jumento. Em Daniel, ele vem nas nuvens. Então eles não conseguiam, vem na nuvem, vem no jumento. Indecisão é essa. Então eles não sabiam que isso seriam duas ocasiões. São duas realidades distintas. Era a primeira vinda e a segunda vinda. A segunda para ser rei. Agora o judeu está esperando o Messias? Ainda estão. Outros, existe uma diferença muito grande. Existem grupos judeus que já não acreditam nem mais no Messias. O Messias é cada um deles. Tá? Existe uma mas esses não são os judaizantes, não são aqueles que vivem... Mas são judeus. Mas não vivem o judaísmo. Sim, não vivem na ortodoxia da teologia. Exato, Apesar que os ortodoxos não são aqueles que vão para fazer estudos nas sinagogas, não vivem isso. Então você vai ver vários pensamentos, mas eles estão aguardando o Messias. É o famoso judaísmo helenista, né? Que você tem muitos judeus hoje que acreditam, querem seguir um judaísmo, mas na sexta-feira vão para Umbanda, né? Acreditam nessa realidade, ou vão para o kardecismo, porque é uma realidade mística que está muito atrelada a eles diante de tudo que eles já vivenciaram no passado. E essas notícias de que os judeus estão voltando para Israel, isso aí que estão até querendo construir o terceiro templo, né, de Salomão. Está planejado, já tem uma profecia. Já tem maquete e tudo. Já tem maquete e tudo. Tem um terreno até que, se não me engano, se você olhar... Isso é bíblico? Isso é uma profecia no YouTube, bíblica? você vai ver terreno que já foi separado, eles estão mostrando uma marcação de um espaço próximo à mesquita, aquela mesquita, né, João? Mesquita. Olha aí, ó, falou. Exatamente. Isso se chama teimosia, não tem profecia nenhuma que diz, até a arca foi escondida justamente para que eles não lembrassem mais dela, não usassem ela como idolatria, ela foi escondida, como escondido o corpo de Moisés, para não sofrer idolatria. As igrejas hoje, algumas, né, têm colocado a arca. Bastante. Mas aí é outra realidade. Isso aí é outra questão. É mais um signo do que qualquer outra coisa. Exatamente. É a questão de você usar o tipo para apresentar o antítipo. Ou seja, você pegar uma ferramenta visual e para tentar revelar aquilo que foi revelado no Cristo. Então, hoje em dia, no movimento evangélico, principalmente o mais recente, ele usa muito de símbolos.
do Antigo Testamento para confirmar algumas coisas. O problema disso é que você pode atrelar a fé das pessoas nos elementos novamente. E trazer um sacerdotalismo de novo que não existe E aí mais. a história do ponto de perigoso. contato e por aí vai. perigoso isso aí. também a motivação com que se faz isso. Exatamente. Exato, porque quando Se você for um traz o símbolo só pra sacerdotalismo, lembrar da história, não tem problema nenhum. Mas Quando ele traz o sacerdotalismo junto, você traz consigo uma série de outras questões que podem até aprisionar o povo. Porque você vê isso em muitas Eu até realidades. creio, não julgando, né, não acusando ninguém, mas isso surge também muito sensacionalismo. Atração de massa. Isso agrada, o homem gosta da música, né, de estar cantando. Mas a espiritualidade não vem, né, a adoração não vem de cantar. Cantar é um veículo de adoração. Adoração é a santidade, é a retidão de cada dia. A vinda do Messias, de Jesus Cristo, ele afetou também na liturgia da igreja? Ou como é que a gente pode entender isso? Porque eu vejo... O que você... Assim, agora eu queria entender a pergunta. A vinda do Messias afetou a liturgia da igreja? Se o Messias Não tinha inaugura a igreja... Não, porque hoje você vê igrejas que mantêm a liturgia... Aproveitar que o Razak está aqui, né? Mantém aquela liturgia judaica. Razak e o Razek. Razek, Razak, Razek, Não, Razok, é porque Razuk. César, ao contrário, é Razek, filho. Ah, é? Agora foi. Olha Então, só, olha aí, tem agora dois acabou contra de dois. falar um negócio Agora... do tipo e do antitipo. É o E tipo... agora do quê? Razek. Que coisa linda, rapaz. Dois opostos. primeiros nomes, Razek Said. Rapaz, você Rapaz, virou casaca. Vem cá, esse negócio aí não é bomba não, né? Não, assim, Tá, só pra eu é entender. bomba de chocolate. É a curva da prosperidade, como diz o amigo meu. Curva da prosperidade. Eu digo da liturgia porque eu assisti, fiz até um cursinho com eles, com Ensinando de Sião, que é o Matheus Zandona, Marcelo Zandona. E ali, a liturgia do culto deles são bem judaicos, né? E eles creem em Jesus como Deus. Já fez a circuncisão, filhote? Aí é outro detalhe, né? Aí é outro... Então vai pra Gálatas Mas e aí sossega. e como é que a gente interpreta isso? Como o pastor César falou, aquilo ali é só uma forma pedagógica de explicar, ou tem sentido e é bíblico e é importante fazer aquele tipo de cerimônia de liturgia? A minha forma de crer é aquilo que a Escritura me indica. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz que temo que, como Satanás enganou Eva, tirem vocês da simplicidade devida ao Mashiach. Então, eu entendo o seguinte, o evangelho é muito simples, é crer, né, pela pregação do evangelho, daquela notícia, né, arrependei-vos que vos é chegado o reino de Deus, o seu representante veio como rei para botar ordem na casa, porque estão morando no planeta dele, fazendo a bagunça que quer. E ele vai tomar o poder uma hora dessa e vai separar os cabritos das ovelhas. Então, eu entendo o seguinte, que eu não devo. Eu toco, eu canto, né? E fazemos liturgias simples, muito simples, e não queremos fazer com que as pessoas se emocionem, botando uma música de fundo quando eu estou pregando, para que as pessoas se emocionem quando eu prego. Pelo contrário, isso tem que ser em fé, e não por emoção. Maravilha. Pastores, quero agradecer. Tá bom, só quero dizer o seguinte, embora eu considere isso muito importante, eu creio que o homem é um complexo e a emoção faz parte dele. Só isso. Pronto, até pastores, porque obrigado. é a Obrigado aí essência pela do homem, presença né? de vocês. Foi uma benção o papo de hoje. Tenho certeza que você, Brasil, Não vai ter mais você que nos bloco? assiste, tenha sido edificado. Essa é a minha esperança. Um beijo grande e até a próxima. Eu já posso ouvir aquele som de celebração.